A intenção, a dedicação, a persistência e o foco contam-se entre os ingredientes de base. A mente não manifesta os frutos de uma tal confiança sem que tais esforços tenham sido desenvolvidos. Olá, seja muito bem-vindo a esse espaço. Eu sou Eva Maia e eu estou muito honrada de te guiar nessa jornada. Estamos na aula 2 de estudo do livro do Dr. Joseph Murphy, A Fórmula Secreta. Descubra o seu eu verdadeiro e transforme a sua vida. O Dr. Joseph Murphy é autor do best-seller O Poder do Subconsciente. Bom, então hoje nós vamos falar aqui sobre o primeiro capítulo desse livro, que é Ajuste a Prosperidade e a Saúde. Aqui nesse capítulo eu vou trazer ao final a conclusão para vocês, mas o Dr. Joseph Murphy ele fala muito sobre fé. E aí depois a gente vai fazer o link aqui. Então eu anotei algumas coisas, fiz algumas marcações aqui no texto que eu considero importante falar nessa aula aqui hoje. E eu também gostaria de dizer que esse capítulo é o mais curtinho do livro. Então, o que ele quer passar aqui é a essência dessa fórmula secreta. E aí isso vai ficar claro nessa aula de hoje. Vamos para a aula então? Bom, nesse capítulo aqui, ele fala muito de fé e de como a nossa vida é reflexo do que nós somos interiormente e de como as nossas crenças, as verdades que a gente conta pra gente, se reflete na nossa vida, nas situações da nossa vida. Ele fala também sobre direcionarmos a nossa atenção, devoção e lealdade ao espírito que habita em cada um de nós. E isso se confirma quando ele diz o seguinte: não faz qualquer sentido venerar seres humanos. E aí, gente, tem uma passagem aqui no livro, uma parte que eu quero ler para vocês. Ao longo da história, verifica-se que os grandes homens eram seguros de si sem serem agressivos, egocêntricos ou intolerantes. É o caso de Jesus, Moisés, Buda, Lao Tse, Confúcio e Maomé, entre muitos outros que realizaram, por assim dizer, feitos de grande envergadura e conseguiram o impossível, impelidos pela convicção absoluta de que poderiam fazer aquilo a que se propunham. Como? Fazendo bom uso do poder divino que os fortalecia e inspirava. Então aqui nesse trecho ele diz pra gente que dentro desses homens há um poder divino. Então eles fizeram grandes coisas porque eles se conectavam com esse poder divino, tinham fé nesse poder divino e a partir disso, como base, conseguiam aí fazer grandes realizações. Mas isso não é mérito apenas desses homens. Nós também temos esse poder divino na gente. Só que muitas vezes a gente descarta e desvaloriza esse poder que está em nós. E aí ele vai deixar isso bem claro no livro. E aí, continuando, o que ficou claro para mim nesse capítulo é que quando ele fala de fé, é no sentido de ter fé em si. Ele diz que independente do que você considera uma verdade ou que sinta como uma verdade, acaba por se refletir ao nível da experiência, ou seja, na sua vida. Então, aquilo que eu acredito, que eu falo, que eu penso, que eu sinto, é lei. Isso vai se refletir na minha vida, porque eu estou alimentando essa crença. E isso, gente, é muito o que o pessoal aí, o que os estudos da lei da atração fala, né? Que o que a gente experiencia, o que a gente vive, é reflexo das crenças internas que a gente tem, dos filtros mentais que a gente coloca. E aí tem uma parte aqui que ele conta a história de um garçom ou empregado de mesa, como fala aqui em Portugal. E é interessante porque ele cita a cidade de Lisboa, e eu vou ler aqui. Estou a lembrar-me de uma interessante conversa que tive com o proprietário de um hotel em Lisboa, a capital de Portugal. A certa altura, confidenciou que começara como empregado de mesa. Então, esse proprietário do hotel, ele tinha começado como empregado de mesa, que é garçom, num pequeno restaurante. Sempre que o chefe lhe pedia para fazer algo, ele respondia: irei tentar.
A certa altura, o chefe contrapôs: nunca mais digas que vais tentar, em vez disso, diz que vais fazer, e sente a certeza de que vais conseguir. Verás como o poder te assistirá, ou verás como a força da criação vai te amparar, vai te guiar, né, nessa sua convicção. Então ele disse o seguinte, que ele tirou partido do conselho do chefe e parou de falar em tentativas. Começou a acreditar em si e pensou: sei que há um poder infinito que reside em mim. A própria Bíblia diz que o reino e a inteligência de Deus habita em cada um de nós. Então o segredo desse homem passou a residir na afirmação: irei fazer. Começou então a repetir a afirmação: vou ser proprietário de um grande hotel, cerca de 1000 vezes por dia. Esse homem acreditou que através do poder do infinito acabaria por manifestar precisamente essa realidade. Então, quando ele fala que poder do infinito, eu entendo que ele está falando de Deus, da criação. A resposta, ele fala, a resposta chegou-me de uma forma insólita, prosseguiu o interlocutor. Ganhei 100 mil dólares americanos num jogo de roleta no cassino de Mônaco. Foi assim que eu abri este hotel. E nesse momento a hipoteca está paga. Prosperei muito, mais do que imaginei nos meus sonhos mais ambiciosos. Este homem referiu que a certa altura sentiu um impulso avassalador para ir jogar no cassino do Mônaco, pelo que pediu a um amigo para o acompanhar e lhe ensinar as regras. Veja bem, ele não sabia qual eram as regras, ele não jogava, mas ele sentiu muita vontade de fazer e foi lá e fez. Ele sabia de antemão que iria ganhar, ele tinha uma certeza, uma convicção. Com efeito, acabou por fazer jogadas altamente lucrativas e quando obteve a soma pretendida, que era 100 mil dólares, para um depósito bancário que lhe permitisse arrancar com a aquisição do seu hotel, parou de jogar e desde então ele nunca mais jogou. Foi assim que a sua mente subconsciente deu resposta à sua vontade de ser proprietário de um hotel. Então, olha só que interessante. A gente sabe que pensar positivo pode não levar a lugar nenhum. Mas pensar positivo, eu sempre falo que é o primeiro degrau da escada, né? Para você subir uma escada de 20, 30, 40, 10 degraus, você precisa subir o primeiro. Então, nesse caso, o primeiro degrau é o pensamento. Então, é começar a vigiar mesmo os nossos pensamentos e a escolher os nossos pensamentos, a dizer para a mente que quem manda é você, quem está no comando é você. E não é você que é o servo da mente, é a mente que é o seu servo. Porque se a gente deixar, ela domina. E Joseph Murphy deixa isso muito claro aqui nesse capítulo. Vamos continuar? Eu anotei aqui porque eu não quero esquecer, tá, gente? Então, tô olhando para minha cola mesmo. O que eu percebi nesse capítulo, e eu já falei aqui, vou repetir, é que ele se refere a Deus como poder infinito, a criação e também Deus. Então, para ele é uma coisa só. Foi isso que eu entendi. Então, se alguém está assistindo esse vídeo aqui e já leu esse livro e tem outras, né, tirou outras reflexões, outros aprendizados, comenta aqui no vídeo, compartilha com a gente, porque pode enriquecer esse nosso trabalho aqui. É muito bem-vindo o seu comentário, tá bom? Aproveita e já curte o vídeo aí se você estiver gostando. Não esquece, é importante para mim, tá? Bom, tem uma outra coisa que eu anotei aqui que eu queria ler para vocês, que é o seguinte. Aí ele diz assim: o que tem um indivíduo extremamente abastado ou grande homem de negócios que o comum dos mortais não possui? O que é? Ele responde: apenas isto, segurança e autoconfiança. Então aqui, nesse primeiro capítulo, gente, que é o capítulo aqui, como eu falei, ajuste a prosperidade e a saúde, ele já tá dando as dicas pra gente começar a fazer os ajustes. Então esse livro aqui, eu vejo que não é um livro pra gente ler e depois colocar de volta lá na estante. A maioria dos livros que eu tenho aqui não são livros assim. São livros que a gente lê, absorve,
reflete sobre o que está escrito e depois de um tempo a gente lê de novo, porque a gente vai tirar outros aprendizados. São livros de estudo. E uma informação vai se conectando com outras, de outros livros, de outros autores e até livros com outro propósito, tá? Então eu achei muito interessante isso. É muito importante a gente trabalhar a nossa autoconfiança. E lá no primeiro vídeo sobre a biografia dele, eu trouxe, né? A autoconfiança é o fator mais determinante do sucesso em todos os níveis. Então ele traz aqui que é a segurança e a autoconfiança. Tem uma outra parte que eu também anotei aqui para trazer para vocês, que é o seguinte: de fato, quando temos bons pensamentos, geramos acontecimentos positivos. De igual modo, os maus pensamentos produzem acontecimentos desfavoráveis. E aí eu estava lendo essa passagem aqui de novo e eu comecei a lembrar de uma coisa que a minha mãe falava. Ela dizia assim que desgraça nunca vem sozinha, né? E aí eu comecei a refletir sobre isso, porque é isso, sabe? Uma coisa tá junta com a outra. Então, quando você começa a pensar e entrar numa vibração, você vai trazer mais aquilo. É aquela história, a vida traz mais do mesmo. Então, veja, olha bem como que ele fala aqui. De fato, quando temos bons pensamentos, geramos acontecimentos positivos. Começou aonde? Lá no pensamento. Então, se você quer ter situações positivas, começa lá no pensamento. Poxa, Eva, mas eu penso tanto positivo, eu falo tanta afirmação. Eu sei, eu também faço isso. Eu também faço isso. Mas se você for parar e fazer uma reflexão sobre a sua vida, você vai perceber sim que muita coisa já foi transformada. E aí, gente, entra muita coisa. Tem uma coisa que a gente chama no yoga que é de santosha. Santosha é contentamento, né? Então é quando você começar também a nutrir um estado de contentamento pela situação, por onde você tá. Tudo traz algo positivo pra gente. Às vezes não é do jeito que a gente quer, mas é da maneira que precisa ser. O empregado de mesa, o garçom, ele ganhou lá os $100.000 para abrir o hotel dele. Não foi da maneira, eu acredito, né, que talvez não tenha sido da maneira que ele queria, porque ele não era um jogador de cassino. Mas foi a maneira que a inteligência divina encontrou de entregar esse presente para ele, né? Então aí entra a fé, que o Joseph Murphy fala aqui nesse livro. E aí, pra gente concluir, esse ajuste à prosperidade e à saúde, que é o título desse capítulo, é o ajuste da fé, né? Mas a fé a partir de dentro. E aí, como ele fala aqui, não faz qualquer sentido venerar seres humanos. Então, é algo até interessante para falar, porque eu vou dar um exemplo aqui no mundo do yoga. Tem muito essa coisa de meu guru, meu guru, meu guru, meu guru, meu mestre vivo. E assim, eu não tô falando que a gente não possa ter respeito pelos nossos mestres, pelos nossos professores, pelas pessoas que estão à frente da gente, né? Com conhecimento e com sabedoria. Respeito é uma coisa, venerar cegamente é outra coisa, porque nós, seres humanos, todos que estamos aqui no planeta Terra, somos limitados, temos falhas, temos as nossas fraquezas, cometemos os nossos erros. Então, o que ele sugere aqui é que ao invés da gente colocar essa fé e essa veneração em algo que está fora, trazer para dentro. Ele traz muito isso. É para dentro, é dentro de si, é a segurança interna, é a autoconfiança, é se conectar com essa força e com essa grandeza que já tá dentro da gente, mas tá adormecida. Tá lá adormecida, tá lá coberta por um monte de coisa e por um monte de camadas, e aí a gente vai tirando. A gente vai tirando. E paciência e calma com o processo e respeito pelo seu processo. Cada um tá no seu tempo. Cultiva santosha, contentamento pelo momento presente, pelo aqui e agora, pelo que você tem, pelo que você tá vivendo, sem deixar também de planejar, de acreditar e de ter fé que o que está por vir pode ser muito melhor do que agora. E aí, gente, ele encerra o capítulo com algumas passagens da Bíblia.
O que não me é estranho, já que ele foi uma pessoa que viveu no seminário, né? Que estudou muito as religiões, estudou muito a Bíblia. E aí ele traz aqui, eu vou ler para você. Fica ciente de que és o templo de Deus vivo e que o Espírito de Deus reside em ti. Isso aqui para mim faz muito sentido, porque no yoga a gente fala de Atman. Atman é a essência, a nossa essência divina, a nossa luz divina, o nosso eu maior. E Atman é parte da criação, é parte de Deus, ou seja, parte de Deus já está em mim. Então o poder, a força, o Deus já está em mim. Então eu não preciso olhar para fora, buscar lá fora algo que já está aqui dentro de mim. Então nessa coisa de sair para buscar fora, a gente acaba muitas vezes se perdendo. Porque como que eu vou encontrar lá fora, sendo que está aqui dentro? É primeiro olhar para dentro. Perdi alguma coisa? Procura dentro de casa. Né? Primeira coisa, deixa eu ver se está por aqui. Não tá? Vai lá para fora. Mas nesse caso, é aqui dentro que você vai encontrar. Porque o Espírito de Deus reside em ti. Você é Atman, é parte, é a essência divina do Criador, que é Brahman. Bom, a gente se vê então na aula 3. Na aula 3 a gente vai falar sobre o próximo capítulo, que é o erigir da autoconfiança. Nos vemos na aula 3. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. E eu vou pedir mais uma vez, curte aqui esse vídeo, compartilha com quem você acredita que vai gostar. Compartilha mesmo, gente, por favor, tô pedindo. Se inscreve aqui no canal, compartilha esse canal, fala, olha, essa menina aqui, eu vou compartilhar com você, assiste os vídeos dela, ela tá começando, vamos começar juntos, tá bom? Muito obrigada mesmo de verdade pela sua presença, a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo.